Eu e o Fernando temos percursos muito distintos que, entretanto, se cruzam. Eu comecei a dançar muito pequena. A minha mãe hoje ainda não consegue explicar porque é que eu quis ir para a dança. Portanto, com 4 anos eu pedi para ir para a dança e as memórias que eu tenho é que foi sempre uma verdadeira paixão. Eu adorava estar nas aulas de balé. Fiquei em êxtase quando entrei para o conservatório. Tinha a perfeita ideia de que aquilo seria a minha vida. E realmente foi. Ali talvez com algumas hesitações pela adolescência, mas tudo muito ultrapassado. E eis que tive a sorte imensa de, aos 18 anos, depois de finalizar o curso no conservatório, também será dizer que eu não venho de uma família artística, venho de uma família completamente convencional, menos ligada às artes, portanto foi assim, não sei, um despertar surpreendente. E então quando cheguei aos 18 anos fui convidada para entrar na Companhia Nacional de Bailado, e que foi para mim um motivo mesmo de verdadeiro orgulho e de felicidade, porque até porque acabei por ficar na Companhia Nacional de Bailado durante 20 anos, com uma paragem durante 2 anos pelo Ballet Nacional da Noruega, e foi lá que conheci o Fernando. Portanto, é aí que o nosso caminho se cruza. Digamos que um caminho mais pessoal, não é? Porque somos casados já há mais de 20 anos. E depois, mais tarde, quando então deixámos a companhia, ambos em fases diferentes, este duo artístico cresceu e dura até hoje, desde a criação da Dança em Diálogos, em 2018 até ao momento presente. Então o meu percurso é um bocado diferente, mas não é assim tão distinto do da Solange. Eu desde cedo sabia que queria ser artista, ainda antes de ser bailarino. Queria ser pintor, quis ser músico, quis ser ator. E por acaso, mas também por fortuna, eu cresci em Setúbal. O meu pai era conservador do Museu de Setúbal, a minha mãe era diretora do Departamento do Serviço Educativo. E, portanto, estava sempre muito ligada às artes. Eu passei a minha infância nos corredores do Museu de Setúbal a assistir a visitas guiadas e a assistir aos serviços de revivalismo histórico da minha mãe com as escolas e tudo. E, portanto, eu sempre gostei muito dessa faceta do acting, não é? De estar a viver outra personagem que não era eu próprio. E por um bocado de serendipidade ou não, a minha mãe achou que o meu irmão precisava de corrigir os joelhos e então matriculou-nos aos dois na Academia de Dança Contemporânea que havia em Setúbal. E felizmente que havia, com os meus professores Maria Bessa e António Rodrigues. E o meu irmão só durou 1 ano, pronto, mas eu lá continuei e senti que ali podia ter acesso a todas aquelas vertentes artísticas, a todas aquelas personalidades artísticas que eu queria ser e não me decidia qual é que seria. Portanto, um bailarino é um ator, frui da música, tem sempre figurinos de cenário, portanto tem muito da componente da arte visual e, portanto, completei o meu curso na Academia de Dança Contemporânea e aos 17 anos ingressei na Companhia Nacional de Bailado, de onde fui subindo os escalões da companhia e cruzei-me com a Solange a determinada altura e juntámos-nos, quer do ponto de vista pessoal, e também dançámos. Tivemos 2 anos no Ballet Nacional da Noruega, em Oslo, que foi uma experiência muito abrangente em termos de alargar a nossa visão e ter consciência do que é, de repente, sairmos da nossa ilha, não é? Do nosso país. Também já dentro da companhia ainda estive lá 21 anos e nos últimos 6 senti que havia uma parte de mim que queria fazer outras coisas para além de dançar e tornei-me mestre bailado e também me foi confiado oportunidades de coreografia e pude apresentar versões de grandes clássicos como Lago de Cisnes, Bayader e outros. Até que em 2018 nós os dois achámos que tínhamos felizmente tido tanto privilégio e tanta fortuna na nossa carreira que seria útil e seria bom arriscarmos a nossa via independente e, portanto, formámos essa Dança em Diálogos que tem sempre esta premissa que esteve presente a nós, é a dança a dialogar com as outras artes, a dialogar com as possibilidades e pensar que as artes é isto, é uma permanente viagem e daí que faz se calhar essa profissão tão interessante, porque estamos em permanente viagem.
Em primeiro lugar, é uma relação efêmera, não é? Que acontece e depois acaba. É difícil deixar essa nossa arte para além daquele momento em que acontece. Depois é curta, porque começa muito cedo e também acaba muito cedo. Portanto, tem essa relação que tem que ser logo, eu acho, sentida. Esse momento da efemeridade em que acontece e depois deixa de ser e em que vai acabar muito cedo. Embora hoje em dia não seja necessariamente verdade, porque felizmente que existem outras possibilidades artísticas para além daquela convenção de que o bailarino não só pode dançar até X idade. Há muitos projetos artísticos que hoje em dia vêm mais além e com os quais eu acho que realmente essa é a maneira de ver, não é? Porque o corpo não acaba. Depois é também uma relação, por vezes, difícil de dor, se podemos ser assim mais diretos. O nosso instrumento dói-nos, não é? Dói-nos e é uma luta constante entre o que queremos fazer e às vezes o que não conseguimos fazer e o que deveríamos fazer. Portanto, é ao mesmo tempo uma impossibilidade de separação do instrumento, não é? Porque o músico pode, por exemplo, separar-se do seu instrumento, pensar, refletir, ouvir, e nós estamos sempre com ele e isso é um processo mais do que artístico, tem que ser uma interiorização e uma consciência maior. Há vantagens e desvantagens, portanto, se para a dança, parou, o corpo continua a ser, porque a dança é realmente uma dimensão muito complexa de falar e de pensar sobre ela. Tal como se pôs à guitarra, o corpo também pode entrar num estado de repouso. Portanto, mas eu percebo, o que difere a dança é que, tal como a Helena Almeida dizia, se calhar vou entrar no meu rol de citações, mas é importante porque quando nós encontramos exatamente o nosso caminho de diálogo com as outras artes, encontramos paralelismos com formas de entender a nossa arte. E a Helena Almeida dizia, o meu corpo é a minha obra é o meu corpo. E isto é totalmente o que um bailarino faz. E um bailarino poderá muitas pessoas considerar que é um privilégio, e é, verdadeiramente, poder expressar pelo movimento, mas é em si o único artista que não vê a exteriorização da sua obra. Um bailarino, um músico escuta, ainda que esteja a tocar ao vivo, um pintor vê a sua pintura, um escultor vê, um cineasta vê a sua obra, o bailarino nunca vê, a não ser hoje em dia, pelos registros audiovisuais, mas não é a mesma coisa. Portanto, no momento, ele nunca vê, é todo um conjunto, como o meu professor dizia, de sensações. E essas sensações têm que partir, embora haja realmente esta dimensão de dor, de exigência, de arriscar, de não desistir, mas é suposto. Eu não vejo outra maneira de ser artista se não passar por essas dimensões também humanas, não é? De sentir o que é a dor, de sentir o que é o esforço, de sentir o que é a conquista e a fruição de por vezes, dizer é isto, não é? O famoso Eureka. Foi muito pensado, porque nós queríamos efetivamente um nome que falasse de todo o projeto, não é? E que pudesse imediatamente alguém ler o nome e conseguir relacionar do que é que se tratava, do que é que se poderia tratar. Então, dança teria que estar presente. E diálogos foi de facto a forma melhor que encontramos de estabelecer a relação com outras artes, portanto esta característica multidisciplinar que está muito presente, com a literatura, agora muito mais com o vídeo também. E o diálogo é uma conversa, portanto não é um monólogo, não é a perspectiva da dança com as outras expressões artísticas, é o que é que as outras expressões artísticas nos dão de volta. Portanto, estamos constantemente nesta conversa, neste diálogo, em que não é só a nossa perspectiva que conta, mas também a perspectiva de outros, porque nós gostamos sempre de trazer o trabalho de outros artistas, como o Fernando falou ainda agora, na Helena Almeida, mas outros escritores, outros artistas visuais, músicos.
Portanto, o que é que a outra obra me quer dizer e o que é que eu quero dizer sobre aquela obra ou aquele escritor. Portanto, diálogo pareceu-me ser a forma mais aberta, no plural, embora nós tenhamos esta... digamos que há muitas denominações, porque o nome decente nós achamos que é muito fácil e toda a gente entende, mas há sempre a questão do plural e do singular que serve muitas vezes é interpretada. Portanto, nós já fomos danças em diálogo, já fomos dança com diálogos, portanto eu digo sempre dança no singular, diálogos no plural. Que é para se entender que a dança é a forma de arte e os diálogos são as diversas interações. Eu digo de uma forma engraçada que o Fernando é a dança e eu sou os diálogos. Eu estou sempre a falar e o Fernando concentra-se mais na parte. Somos os dois um bocado de cada um, portanto, porque também o diálogo pressupõe que enquanto um fala e sabe o que está a falar, o outro está interessado a ouvir. E aí, depois, trocamos essa posição. E, portanto, como a Solange disse, a dança coloca-se também num papel de mediador entre esses diálogos e entre uma interlocução de conhecimento que vem de diversas áreas, e daí que nós também tínhamos desde o início, tínhamos também uma dimensão de formação e de mediação com novos públicos que consideramos que é essencial, porque no paradigma da cena contemporânea não podemos pensar que um espetáculo de dança acontece apenas num teatro. Portanto, falar de dança, apresentar dança, experimentar dança ainda, pode ocorrer em diversos contextos e não deve partir de preconceitos que, se vamos a uma escola fazer uma residência artística, vamos ensinar a fazer balé. Não, vamos falar de dança e vamos mostrar que qualquer um pode e deve ter uma aproximação à dança. Sim, e neste caso criar com dança, que também é uma coisa que nos interessa bastante, que é esta ferramenta, o que é a ferramenta do corpo, o que é a criação coreográfica, como é que pessoas que não praticam dança conseguem sentir que é possível o corpo transmitir uma ideia e auxiliar-se de música ou outras inspirações para transmitir essa ideia. Portanto, e faz sentido começar pelo Requiem, até porque a ideia inicial, quando pensámos que seria inevitável não colocar a arte e a dança por consequência, a dança em diálogos ao serviço da liberdade e da democracia, celebrando, porque não é só um aniversário, é um marco importante que importa dar o devido valor e a devida atenção. Os 50 anos de democracia, quando antes desses 50 anos houve 48 anos de ditadura. Portanto, seria incontornável pensar que nós, artistas, até fomos dos mais beneficiados com a instauração da democracia e de podermos ter uma arte, ou podemos desenvolver a arte sem nenhuma censura. E, portanto, de início pensámos no Requiem porque o ponto de partida foi a obra musical de Fernando Lopes Graça, Requiem pelas vítimas do fascismo em Portugal, não só porque lá está tão intrinsecamente ligado a essa memória que deve permanecer mais do que viva, deve nos acompanhar, a memória da opressão e da censura deve nos acompanhar para que possamos estar alerta para sinais de que essa censura se calhar ainda está viva. E também pelo facto de que normalmente um requiem é composto para uma pessoa, para uma determinada figura a quem o compositor dedica essa missa fúnebre, e esta tem esta dimensão extraordinária que é para um coletivo. Portanto, Fernando Lopes Graça dedica o requiem a um coletivo de vítimas, sendo que as vítimas podem ter diversos significados, desde quem viveu toda uma vida numa ditadura, desde quem morreu vítima da ditadura, de quem sofreu e tem hoje ainda traumas da ditadura. Portanto, são todas essas vítimas e o próprio país, porque ainda está a sarar algumas cicatrizes desse atraso que provocou a ditadura. E, portanto, o Requiem está presente, embora não esteja toda a sua obra extensa. Achámos que era importante, lá está, dialogar com outras sonoridades, com outras ideias, trazendo também, obviamente, a citação, por um lado, e o real, que é o Zeca Afonso, no fundo, que trazer esta voz de contestação e de clamor pela libertação. E também trazer uma mistura que é hoje em dia o nosso mundo. Não é
o cânon do classicismo, onde está também o enigma da erudição, que está presente no Lopes Graça, e também a música muito contemporânea, tecnológica, fantástica, como é o caso também do Max Richter, que serviu a linha base. Depois a única censura que deveria existir. Que deveria censurar a censura. Portanto, a Requiem não bastaria, até porque não é uma denominação comum para a maior parte das pessoas, não é? Há pessoas que não sabem o que é um Requiem. E queríamos também ter um título que remetesse para esse tempo que foi a ditadura e que agora já não é. Portanto, censura remete-nos para esse tempo, que deveria existir Censurar a censura é o tempo presente, não é? Que nos permite dizer isso livremente. Portanto, embora seja muito extenso e já nos disseram que parecia um trava-línguas, é emprestado de Julião Sarmento, lá está, nestes diálogos que vamos construindo, e é também revelador um pouco do que vai acontecer na peça, porque passamos por momentos de censura, por exemplo, da violência doméstica, porque os 3 escritores que escreveram textos inéditos para esta nossa peça, que nós queríamos já há muito tempo ter textos inéditos. Um dos textos é da Cláudia Lucachel e é um texto de autoficção, portanto, que retrata a história dos avós maternos, em que a avó materna sofria de violência doméstica, precisamente no período da ditadura, e em que o avô era um aficionado membro do Partido Comunista, portanto, fora de portas ele lutava pela liberdade, dentro de portas ele era um opressor. Portanto, esta componente é central na peça também. Depois passamos também por um outro texto que é uma reflexão, portanto, sempre com estas evocações, sempre com estas memórias, sempre do que é que eu fui, de onde é que houve censura, do que é que já não há. Portanto, não é uma narrativa linear, não é uma história de alguém, são histórias, são momentos. E então, voltando à peça do Elman Sancho, ele escreveu uma peça para 3 mulheres, e essas 3 mulheres são 3 mulheres com idades diferentes. Uma tem 75 anos, portanto tinha 25 anos quando aconteceu o 25 de Abril. Uma mulher tem 50 anos, nasceu precisamente no dia 25 de Abril, em 74, e uma outra mulher tem 25 anos e é filha da liberdade plena, portanto é alguém que absolutamente desvaloriza a data. Portanto, estas 3 mulheres têm posições diferentes. Uma que sofreu no sentido em que para ela foi uma descoberta ser livre e ser mulher, e vivia nessa posição de censura, e depois levou com esta enxurrada de liberdade, e o que é que vou fazer com ela. A outra que, nascendo neste momento tão marcante, criou para a sua vida uma ideia de que seria uma vida perfeita, e depois se depara com o facto que não, estamos em democracia, mas não é uma sociedade perfeita, não é? Portanto há muitos altos e baixos. E a outra que, sendo filha da liberdade, não conhece censura e diz abertamente que acha que estamos a dar demasiada importância. Portanto, ela é uma pessoa cínica com esta questão da liberdade e da democracia. E por fim, tentando tirar toda essa censura de cima e sendo verdadeiramente livre, vem o texto poético do Onjaki, que fez 11 haikus e que são uma verdadeira expressão de liberdade, e também na peça vem como um rompante, com uma simbologia daquele dia, daquela madrugada, porque todos esperávamos, e em que se diz poesia a alto e bom som, com um megafone, e se traz a clareza do dia. Bom, antes de mais, para nós é realmente um privilégio, uma honra, e somos sempre muito gratos pela abertura que o Sistema Música faz aos nossos projetos, até porque já é, salvo erro, a 4ª ou 5ª vez que podemos participar na programação de um festival que é tão emblemático e é diferenciador naquilo que é realmente a aproximação
ao novo paradigma também de públicos. Portanto, hoje em dia temos um público é alguém que está sujeito a diversas escolhas de entretenimento, porque a arte do espetáculo é em si mesmo também, a partir de um entretenimento. E, portanto, havendo tantas escolhas hoje em dia, tantas concorrências para as artes do espetáculo, é impressionante como o Sister Música consegue estar a acompanhar esse tempo e a não abdicar daquilo que é colocar a grande música, a grande dança e a grande arte e estes diálogos de artes aberto a um público muito amplo, aliando aquilo que também é perene, que é o nosso património, nomeadamente o Mosteiro de Alcobaça, e trazendo sempre aquilo que é canónico e que é clássico. O que é o clássico? Não é supostamente aquilo que é melhor do que os outros. O clássico e o canónico é aquilo que nos define como nós somos hoje em dia e que nos permite a nós, mesmo que façamos algo que não é aparentemente clássico, é porque o clássico nos modelou para que possamos fazer assim. E o Sister Música faz muito esse trabalho e somos gratos por trazer desta forma o Requiem, tal como trouxemos outros diálogos das outras vezes, como foi o caso do Memorial de Convento, lá está um diálogo com José Saramago, o Primo Basílio, com o diálogo com Lessa de Queiroz e os cadernos com o diálogo com a Helena Almeida, já para não falar da primeira vez que foi com os Murmúrios de Pedro Inês, mas isso seria quase inevitável, dado a relação que Alcobaça tem com essa lenda tão portuguesa e tão importante. E portanto, é de louvar que o Sister Música tenha esta dimensão tão marcante e tão referencial no panorama das artes em Portugal, e nós só podemos estar gratos por fazer parte mais um ano. Sim, e eu acho que neste caso o Sister Música também tem um certo arrojo, não é? Porque não são todos os festivais que também abrem as suas portas a espetáculos de dança. E isso não poderia estar mais conectado com esta questão também dos diálogos que nós não podemos deixar de fugir com este título da nossa estrutura, mas que realmente é também um reflexo desse diálogos com as outras artes. E isso eu acho que é fundamental. Um festival de música abrir-se à dança é fundamental também para a construção de públicos da dança, não é? Que haja essa partilha. Claro. Sim, nós esperamos vê-los no Sister Música. Certeza que há uma programação, certeza não, tenho a certeza absoluta que há uma programação extraordinária para que se possam ver, e dentro dela está o nosso Requiem. A única censura que deveria existir é a Censurar a Censura, no dia 21 de julho às 18 horas no Cineteatro João de Oliva Monteiro.